A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão, minha irmã, que reza conosco com a palavra de Deus, o Santo Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos vivendo a terça-feira do tempo do Natal depois da Epifania. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é segundo São Marcos, capítulo 6, versículos do 34 ao 44. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo este tempo do Natal do Senhor e principalmente agora, depois da Epifania, a Igreja continua nos falando sobre o mistério da manifestação de Jesus. A liturgia hoje nos presenteia com esse texto do Evangelho que narra um dos mais extraordinários milagres realizados por Jesus: a multiplicação dos pães e dos peixes. E poderíamos nos perguntar por que este texto do Evangelho, neste tempo que nós estamos vivendo das alegrias do tempo do Natal. A razão para que a Igreja, a liturgia, tenha proposto esse texto é que nós estamos nesta semana das manifestações de Cristo. E Ele se manifesta também o seu poder através dos milagres. Se manifesta cheio de misericórdia, alimentando uma multidão. Cheio de compaixão, nosso Senhor primeiramente mata a fome de conhecimento. Nosso Senhor tem compaixão da multidão e ensina o povo porque eram ovelhas sem pastor. Assim Jesus mata a primeira fome, a fome da sabedoria. Ensina porque é mestre. Mas somente isso não basta. Jesus sabe também que eles precisam do alimento. E por isso não quer mandar o povo embora satisfeito somente com o conhecimento, mas quer também que eles estejam plenamente satisfeitos. Porque o Senhor veio para nos dar a vida, e vida em plenitude. Os discípulos, não entendendo muito bem tudo aquilo que Jesus iria fazer, querem que Jesus despeça a multidão. Acham que o que tem é muito pouco. E Jesus propõe um desafio a eles: Dai-lhes vós mesmos de comer.
E o que fazer diante desse pedido, desta ordem de Jesus? Com tão pouco, apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus mostra que com o pouco, muito pode ser alcançado, se isso ser colocado nas mãos de todos. Primeiramente, na mão de Deus. É o que Jesus faz. Pronuncia a bênção sobre os pães, sobre os peixes, organiza a multidão, todos sentados na grama, como filhos livres, que não precisam comer em pé, mas sim sentados. Esse é o significado disso. E Jesus entrega os pães aos discípulos e os discípulos distribuem. Quando nós colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, este pouco se torna muito. Jesus realiza aqui um sinal. Em outras passagens do Evangelho mostra que ele manifestou a sua glória. E aqui Jesus se manifesta como aquele que, a partir deste pão partilhado, deste pão multiplicado, depois será pão vivo na mesa, na vida, no altar de todos aqueles que o procuram. Que possamos hoje agradecer ao Senhor por tão grande dom, por tão grande manifestação de sua vida, principalmente na Eucaristia, onde não mais 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão, mas um único pão que é Cristo nos alimenta, nos sacia e nos impulsiona para a nossa caminhada de fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.